Boa noite, então, pessoal. Dando continuidade aqui ao grupo de estudos sobre a província de Carajás. Hoje, nossa quarta palestra com o Gustavo Melo, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre a apresentação dele, que dispensa para a gente aqui, mas para quem não está sabendo, ele possui graduação em Geologia, mestrado em Geociências e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. O Gustavo tem experiência na área de geociências, com ênfase em evolução crustal, em metalogênese, geologia isotópica, inclusões fluidas, petrografia e geologia de campo. Vem realizando diversos trabalhos nos depósitos de OCG e depósitos de cobre e ouro na província Carajás, no Crato Amazônico. Atuou como monitor de diversas disciplinas de graduação em geologia, incluindo petrologia, petrografia metamórfica, geologia estrutural, prospecção, geologia econômica, geologia de campo e mineralogia. Tem atuado de forma contínua em projetos relacionados à SEG, né, Society of Economic Geologists, incluindo a criação e incentivo de capítulos estudantis. Atualmente é nosso professor no Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto e um dos grandes apoiadores aqui do FOPSEG, e ajudou a gente a fundar o capítulo. Já deixo agradecimento também por tudo que ele tem feito por nós. E vai apresentar hoje a palestra Província Carajás, um sistema mineral completo. Muito obrigado, Gustavo, e passa a palavra a você agora. Valeu, Natan. Boa noite, gente. É legal estar aqui, né? A ideia do projeto aí surgiu depois que vocês fizeram do quadrilátero com o Isamo, que foi bem legal. E aí vocês vieram até a mim esse final de dezembro, né? Nem lembro. Falar um pouco desse curso e indiquei o pessoal aí, né? E acho que o mais legal disso tudo é que tem sido palestrantes diferentes, não só um palestrante, até porque Carajás é muito diverso para falar. Também falo que vocês poderiam ter chamado não apenas eu, mas quem foi minha orientadora de doutorado, mestrado, a professora Lena, né? Professor Roberto Xavier, professora Carolina Moreto, né? Aproveitando o negócio do estudante chapter aí, vai ter um podcast da Carol, professora da Unicamp, que é legal vocês ouvirem também, tá? Então, assim, eu sei que tá tendo muita coisa de Carajás, deve ser um monte de informação, né? Eu enviei 4 papers para vocês, poderia colocar um monte mais de papers, mas eu acho que foi o suficiente só para ver por cima, porque vocês estão indo desde embasamento até mineralização de ferro, manganês, cobre e ouro, correto? Então, assim, a minha apresentação de hoje, primeira coisa, né? Acho que a maior, os 70% aqui me conhece. Então, eu acho que, sem frescura, interrompeu, fala, Gustavo, não estou entendendo nada, me chama, levanta a mão, faz o que quiser, sem frescura para chamar, né? Porque isso já está sendo nossas aulas rotineiramente nas disciplinas. Então, quem quiser perguntar, gente, fica à vontade. Talvez eu nem saiba responder, mas a gente tenta, né? É o seguinte, eu preparei uma apresentação muito diferente de tudo que eu já tinha preparado de Carajás. A semana que vem, eu até vou falar mais, mostrar foto de mineralização, de estilo de mineralização, dos estilos, né? Eu concluí hoje essa aula falando um pouco dos estilos. E hoje, vocês viram que o nome é um sistema mineral completo. Então, eu decidi pegar muito das coisas que vocês viram nas outras palestras, com o Marco, com o Rafael, com o Galbiati, para tentar puxar um pouco de um conceito de sistema mineral, né? Para quem muitos de vocês estão vendo agora, o que são sistemas minerais, tá? Então, eu vou usar a província Carajás como exemplo. Assim como a gente poderia pegar o quadrilátero ferrífero e ver que a gente tem vários elementos no quadrilátero que são parecidos ou que se remetem a O Gustavo ficou mudo aí. Perdão, é que eu apertei o Enter aqui. Eu não vou gastar meu tempo tanto na geologia regional, porque o Marco já falou isso, o Galbiati já deve ter falado, o Rafael. Então, vocês já viram mapas desse aqui e mapas variados, né? Então, basicamente, o embasamento mesorquiano, eu espero que vocês tenham visto isso. Então, vocês não viram, vocês falam, não lembro disso, tá? Sobreposto por sequências metovulcano-sedimentares, especialmente do supergrupo Itacaiunas. Temos o grupo Rio Novo, novos grupos que vão aparecendo lá ao oeste, no grupo Aquiri, por exemplo.
uma sequência de rochas máficas, complexos máficos, ultramáficos, que inclusive o Suíta chegou a estudar, o complexo Loanga, por exemplo. Vários episódios aí de intrusões graníticas, um deles, a Ariela, que está aí, está tentando decifrar se isso é magmatismo, quanto contribui para mineralizações do tipo IOCG em Carajás. Okay? E outras sequências, eu coloquei só águas claras aqui, mas tem outras sequências mais jovens, possivelmente paleoproterozoicas, a gente tem tido uma dificuldade em datar isso aí, que sobrepõe isso aí. Então, isso vocês já viram. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Então, o Sigmod de Carajás, famoso aí, uma imagem de SRTM, né, um modelo digital aqui de elevação. E aí é o seguinte, entre essa semana e a próxima, eu vou tentar fazer o quê? Mostrar para vocês diversos tipos e estilos de depósitos minerais, né? Claro, Carajás é muito conhecida pelos seus depósitos de OCG, que é o que a gente vem estudando, mas recentemente a gente vem dando uma olhada também em alguns depósitos do tipo cobre-ouro, sem conteúdo de óxidos de ferro. Então, lembrando, vou falar daqui a pouco, né, que os OCGs eles têm muito óxido de ferro, e os VHMS ou VMS, né, que também é algo que não é falado em Carajás, mas é algo que a gente tem achado ultimamente também em Carajás. Mas qual que é a mensagem disso tudo aqui? Por que eu coloquei tudo isso no mesmo pacote? Talvez eu não vou mostrar isso para vocês hoje, mas semana que vem eu vou tentar mostrar as características de cada um, tá? Porque quando a gente fala de sistema mineral, a gente tem que pensar em coisas integradas. Ao mesmo tempo que eu estou tendo a formação de IOCG, a gente pode formar um skarn, por exemplo, tá? Porque são processos que acontecem em escala regional e não exclusivamente em escala local. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu não passei um paper para vocês, que eu poderia passar, que é o conceito de sistemas minerais pelos australianos, que é recente, tá? Então, a pergunta e a gente vai tentar ver mais ou menos isso. Tudo isso aqui que a gente vê dessa variedade de depósitos, não estou falando manganês, ferro, porque isso são depósitos mais antigos, eu estou falando dos sistemas hidrotermais, né? Se eles fazem parte aí de uma mesma história metalogenética de Carajás. Essa é uma figurinha de um paper que recentemente a gente publicou na Audiology Reviews, né? E aqui é só para fazer o seguinte, olha, gente, olha isso aqui, semana que vem eu vou tentar mostrar pedaços, fotos, né, de como cada sistema a gente observa no campo, especialmente testemunho, né, porque muitos desses depósitos estão aí com 100 metros de cobertura de solo, correto? Então, a gente tem depósitos que a gente tem visto recentemente que são do tipo VHMS, associados a processos exalativos, né? Não temos halos de alteração hidrotermal como a gente vê nos IOCG, por exemplo. A gente tem uma assinatura geoquímica com chumbo, zinco, cádmio, bário, né? Quando a gente vem para os IOCG, e aí a gente não tem uma idade que a gente bate o martelo e fala, olha, isso aqui é exatamente esta idade, porque a gente nunca conseguiu datar isso ainda. Espero que consigamos aí nos próximos anos. Mas guardem isso aqui, né? Guardem essa assinatura e essa idade. Então, o Marco, o Galbiati, o Rafael devem ter falado para vocês, olha, as sequências de Itacaiunas, elas são neoarqueanas, especialmente depositadas nesse intervalo aqui. Né? Então, interessante a gente guardar isso um pouquinho na nossa cabeça. E semana que vem eu vou falar muito de idades, tá? Os IOCG, ou Iron Oxide Copper Gold, ou depósitos de óxido de ferro, cobre e ouro, então são depósitos essencialmente de cobre, que tem ouro associado e muito óxido de ferro, em geral, magnetita. Tá? Então vamos botar isso na cabeça para lembrar para a semana que vem. Esses depósitos a gente já vê extensos halos de alteração hidrotermal, muito facilmente, né? A quilômetros de distância do depósito, então sempre tem muito óxido de ferro. Olha a assinatura, níquel, cobalto, elementos terras raras, especialmente leves, urânio. Completamente diferente dos VHMS. Tá? E por fim, bom, qual que é a idade desses depósitos, né? Especialmente quem olhar o podcast da Carolina Moreto, ela vai falar isso aqui, olha, temos tido idades em 2.7, isso foi boa parte do doutorado dela, em 2.55 e 1.88. Há discussões em algumas idades aqui, mas a gente
Por enquanto, nesse momento, a gente coloca os de OCG formados nesses 3 picos, ok? E, por fim, os depósitos de cobre e ouro, que às vezes a gente chama de polimetálicos, mas tudo em Carajás é polimetálico, mas principalmente que a gente pode dar nomes a ele de granite related, ou seja, relacionados a granitos, né? Esses depósitos, eles têm a assinatura deles com estanho, tungstênio, bismuto, né? Veja como a assinatura geoquímica já é diferente. Isso aqui a gente está falando de coisa muito mais reduzida, enquanto que aqui a gente está falando de coisa muito oxidada, né? Idade deles, datado em 1.88. Embora recentemente a gente datou um depósito chamado Santa Lúcia, tipicamente dessa classe, a gente achou uma idade de 2.7 que a gente tem discutido também qual é o significado dela. Dito tudo isso, guardem, então, dá um zoom aqui e fala, vamos guardar isso aqui, VMS, OCG, cobre e ouro, ok? Semana que vem vou dar um destaque muito grande para eles. Mas eu falei tudo isso porque eu quero hoje brincar de sistema mineral. Falar assim, galera, vamos abrir a cabeça e pensar em sistemas minerais, né? Esse é um conceito dos australianos, recente, para a gente entender o seguinte, que a formação de um depósito, ela é o resultado do acúmulo de vários processos geológicos em escalas distintas, tá? O quadrilátero, né, ele é um exemplo até mais bonito que Carajás quando a gente pensa nos depósitos de ouro orogênico que a gente vê aqui, muito mais até que Carajás. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, vamos sair daqui, vejam que aqui eu tenho tempo, e aqui a minha escala, global, escala de Craton, província, distrito, depósito, né? Então, veja que eu saio de uma diferenciação crustal, né, até um enriquecimento inicial, até processos cada vez mais localizados, até eu chegar em um ponto que a gente chama do depósito mineral. Tá? Esse é o caminho que a gente vai fazer. Perdão. Primeiramente, eu vou colocar vocês aqui, nessa escala global / cratônica, ok? E, claro, não é o que eu vou mostrar semana que vem, porque semana que vem eu vou estar mostrando um testemunho para vocês. A gente vai estar numa escala de distrito / depósito, tá? Então, só quero mostrar o seguinte. Para a gente entender depósitos minerais eles são uma concentração anômala, né, de um elemento, de um metal, por exemplo, de interesse econômico, que acontece por várias coisas. E esse várias coisas inclui mudança na atmosfera, mudança nos processos tectônicos, mudança na composição e temperatura do manto. Então, várias mudanças que a gente vê no globo que causam a formação de depósitos minerais, né? Então, para a gente começar a pensar em Carajás, qual a idade de Carajás? Olha, Marco mostrou muito bem, idades mesoarqueanas de embasamento, veio o Rafael, o Galbiati, provavelmente falaram muito de uma história mais neo-arqueana, das estruturas, do manganês, né? Então, a gente está muito aqui, próximo a 2.7, vamos colocar aí, tá? Então, muito do que aconteceu em Carajás está entre 2.8 e 2... Bom, se o Marco me ouvisse falar isso, ele ia querer me xingar, né? Porque a história mesoarqueana para o embasamento é a principal, que ele contou para vocês, né? O 286, 29, 3 bilhões de anos, tá? Esse é um paper muito legal na Geology, que o Carl Wood ele vai mostrando as diferentes, as grandes mudanças globais, né? Seja no oxigênio, seja na vida, seja no crescimento crustal. Então, a gente consegue tirar várias informações daqui, né? Ou seja, quem fez já, eu acho que a maioria aqui a gente tem aluno de final de curso, né, de pós-graduação, então a gente está falando de quebra de supercontinentes, aglutinação de supercontinentes, plumas mantélicas, né? O GOI, olha o GOI aqui. Agora, o GOI ele não pode explicar as formações, a Rosaline vai falar de formação ferrífera, não sou eu, né? Mas ele não pode explicar as formações ferríferas de Carajás, porque o GOI ele é pós, né? As formações ferríferas de Carajás têm 2,75 bilhões de anos. Mas a gente tem WIFs aqui, ou seja, baforadas de oxigênio. Então, assim, tudo isso que eu olho aqui nessa coluninha, ela é muito importante, né? Assim como eu olho um esquema aqui do Kenoren, ou seja, uma das primeiras reconstruções de supercontinentes que a gente tinha, para a gente começar a tentar remontar a história global, para sair do global e para a parte cratônica, para a parte de distrito e província.
ok? Então, claro, muitas vezes a gente não sabe de fato o que estava acontecendo aqui no global, né? Ou seja, onde é que estava esse fragmento cratônico chamado Carajás. Muito difícil ainda a gente reconstruir isso, porque as reconstruções paleocontinentais, elas são realmente desafiadoras, né? Agora, quando a gente olha já para o Craton, né? Saindo do Craton nosso São Francisco aqui, indo para o Craton amazônico, né? Todas as províncias tectônicas definidas por Santos e colaboradores em 2003, aqui, Kenolen e o Atlântica, por exemplo, mas do que a gente sabe, embora a gente tenha muita dúvida aqui, né, em 2.7, para cá, em 2.0, por exemplo, a gente sabe que, ao menos aqui próximo à Atlântica, o que a gente chama de orogenia riaciana aqui no quadrilátero ferrífero, e lá na Amazônia a gente chama de transamazônico, né, a gente começa a ver que a gente tinha um núcleo Carajás aqui, que foi amalgamando vários blocos ao seu redor, tá? Ah, Gustavo, mas por que você está contando essa história que não tem nada a ver com depósito mineral? Tem tudo a ver com depósito mineral, ok? Quando a gente pega o Craton amazônico, isso é um trabalho do Iago Costa, da CPR, é um trabalho de geofísica bem legal. O que a gente vê, né? Que essas províncias tectônicas, toda essa história que vai de 2.1 a 1.0, também criou um cenário fértil para vários depósitos minerais aqui, paleo e mesoproterozoicos, por exemplo, né? Embora Carajás esteja aqui e a gente esteja falando de coisas mais antigas, neoarqueanas, principalmente. Então, guardem isso, mais ou menos a historinha do Craton. Mas beleza, não é essa história única e exclusivamente que vocês querem ouvir de mim, né? Não é para eu ficar falando aqui de supercontinentes apenas, vocês querem ver os processos que vocês me pediram. Olha, Gustavo, queremos ver depósitos de cobre e ouro, do tipo IOCG, principalmente em Carajás. Então, vamos um pouco aqui para a escala de Craton, província, distrito, né? Até semana que vem eu falar muito de depósito. Então, mostrar fotos de depósitos ou de estilos de mineralização para vocês. E para entender esse contexto aqui, tá? Eu vou me utilizar do mesmo conceito de sistemas minerais que a gente sai desde uma fonte e vai até chegar a um depósito, né? Então, lembre-se, depósitos minerais, eles são basicamente, além de ser uma anomalia e tal, eles são basicamente eu pegar grandes volumes de metal disseminados por grandes volumes de rochas e transformar em pequenos volumes, né? Ou seja, eu estou concentrando metais, ok? Esse é o ponto para eu formar depósito mineral. Agora, gente, eu até me sinto num looping aqui, né? Voltando em março, com Ouro Preto fechando, com a pandemia ficando na loucura, e eu voltando a dar live, né? Eu dei lá lives no começo da pandemia, e eu lembro que boa parte de vocês participaram e viram eu falando o seguinte: olha, depósito mineral não é muito diferente que uma receita de bolo, uma receita de cerveja, né? Eu tenho que ter vários ingredientes aí para formar um depósito mineral. E se eu perco um deles, se um deles não acontece, se um deles acontece de forma errada, né, ou de forma não eficiente, eu não formo um depósito mineral, ok? Então, a palestra de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é isso, ó. Sair de aspectos mais regionais, né, arquitetura da litosfera, geodinâmica, até a gente falar de fontes, e aí eu falo de fluidos, metais, ligantes, né? A gente vê como esses fluidos vão ser transportados, como e onde eles vão ser precipitados, ou em quais armadilhas químicas e físicas que eles podem ser precipitados, ok? Então, eu vou tentar brincar um pouquinho disso, e a gente vai começar aqui tanto pela geodinâmica quanto pela arquitetura da litosfera. O Natan e pessoal, depois vocês me lembrem que eu passo um paper que fala disso, exatamente, de todos esses elementos aqui, para a gente concentrar metais. Legal. E aqui eu não estou inventando coisa, eu estou pegando trabalhos que foram publicados em Carajás, nesse caso não é meu, não é do nosso grupo, mais ou menos, né? O João Mota
fazia parte lá da Unicamp, também com a gente. Quando a gente fala de arquitetura da litosfera, né, a gente tem que pensar que hoje é uma coisa muito... é um fator muito importante para a gente buscar depósitos minerais, né? Então, buscar o depósito é, às vezes, a última coisa que a gente vai fazer. Então, a gente precisa abrir nossa cabeça, vir para escalas mais regionais, escalas maiores, né? Onde a gente começa a ver escalas cratônicas, por exemplo, tá? Limites de blocos. Tudo isso me leva a uma coisa que se chama arquitetura da litosfera. Da mesma forma que, às vezes, kimberlitos, né, talvez seja um melhor exemplo para a gente, quando a gente pega um kimberlito, por exemplo, para ele ser diamantífero, né, ele precisa ter uma litosfera mais espessa. Tá? Isso é quase que uma arquitetura da litosfera. Quando a gente vai para a IOCG agora, ou cobre-ouro, ou depósitos cobre-ouro em Carajás, o João Mota aqui, para o pessoal da geofísica, já demonstrou de duas formas, né, que os depósitos, eles se concentram, eles têm um arcabouço profundo, uma litosfera mais espessa, que pode se localizar esses depósitos, quando a gente olha na anomalia Bouguer, assim como quando a gente olha estruturas mais rasas, a gente vê que grandes descontinuidades crustais também fazem o controle da localização desses depósitos, né? Assim como o Iago Costa também, um geofísico da CPRM brilhante, um cara espetacular aí para falar de geofísica de depósitos minerais, né, de sistemas minerais, fez esse modelinho aqui, né, propondo também por dados geofísicos, então dá para ir lá no trabalho dele pegar o que ele utilizou, se eu não me engano, não foi sísmica passiva, né, para ver também o quê? Espessura da litosfera. E ele fala o seguinte, olha, veja que os depósitos de OCG, eles estão concentrados especialmente onde eu tenho uma quilha, uma litosfera mais espessa, né? E aí a gente começa a falar tanto de estruturas quanto de uma coisa que se fala muito para depósitos minerais: manto litosférico, subcontinental, metasomatizado. Isso em pórfiro é falado bastante, ou às vezes, né? Em OCG isso é falado muito, eu vou mostrar um pouco daqui a pouco para vocês. Então, a arquitetura da litosfera, né? A gente começa a ver que Carajás é especial porque alguma coisa na litosfera ela tem para formar esses depósitos minerais, né? Quando a gente vai para o domínio Rio Maria aqui a sul, a gente já não vê IOCG. Olha que engraçado. O Marco mostrou para vocês que eles estavam colados já em 2.86, né? Por que em Rio Maria a gente não tem IOCG? Em Rio Maria a gente só tem depósito de ouro do tipo Greenstone, do tipo ouro orogênico, né? Assim, por quê? Uma das coisas que pode ser é a arquitetura da litosfera. Beleza. Geodinâmica é pensar os grandes eventos aí que acontecem no terreno que a gente está estudando, né? Acho que o Isamo pode falar muito melhor aqui pelo quadrilátero, quando ele tem visto muitas coisas na borda leste lá do quadrilátero, de estruturas possivelmente brasilianas, né? Que a gente tem mostrando o quê? Que grandes eventos, muitas vezes, eles permitem grande circulação de fluido, nem sempre, né? Mas pode ser isso, tá? Então, a gente tem que, para a gente formar depósitos minerais, isso aqui é muito legal, né? Passa fluido, eu tenho momentos de passagem de fluido, mas que a gente tem que pensar que a geodinâmica são contextos efêmeros. Então, a gente tem que ter, o que significa isso? São momentos de curta duração, onde a gente vai formar depósitos minerais nesses pequenos momentos, ok? Legal. Vamos traduzir isso para Carajás. Então, eu sempre estou fazendo um vínculo com sistemas minerais, Carajás. Esse é um trabalho da Elisa Trumfel, que eu passei para vocês também. Na verdade, a Elisa, A Elisa, ela faz uma revisão de tudo que a gente tinha de geocronologia em Carajás, é um trabalho bem interessante, né? Onde, basicamente, ela mostra os distintos momentos. Então, o Marco, por exemplo, ele falou muito disso aqui para vocês, né? Da colagem do bloco Carajás com Rio Maria, dos domínios Carajás com Rio Maria. O que significa isso? Então, a gente tem um momento aí tectônico muito importante na história de Carajás. A gente tem um momento que é onde a gente deposita toda a sequência supracrustais de Carajás, ou boa parte delas, aí em 276 a 273. Então, possivelmente, um momento de abertura também para acomodação
dessas rochas. E vários outros momentos, como lá na parte norte, semana que vem eu mostro isso também, reativações tectônicas, Galbiati deve ter falado muito isso, das grandes zonas de cisalhamento regional de Carajás, né? Mas o que eu quero falar, que quando a gente começar a ver um pouco sobre as idades desses depósitos, a gente vai ver que eles são reflexo disso aqui, desses grandes momentos de mudanças, de tensores, de magmatismo, de metamorfismo, de grandes eventos tectonomagmáticos que ocorrem na província, tá? Então, se eu pegar em 1,5 bilhões de anos, Carajás estava lá, parte do cráton ainda estava se formando, mas Carajás estava estável. Eu vou esperar algum depósito mineral ocorra em 1,5 bilhão de anos? Não. Né? Então, óbvio para a gente é achar onde Carajás estava mais ativa, né? Onde essas grandes descontinuidades crustais que a gente vê na arquitetura da litosfera, onde isso está se movimentando e onde eu estou permitindo passagem de fluidos, ok? Isso é um contexto geodinâmico favorável para a gente gerar fluidos, expulsar e circular isso em larga escala, tá? Beleza. Vamos um pouco agora para fontes de fluidos, ligantes e metais. E aí, para quem fez geologia econômica, vai falar, pô, Gustavo, você está falando de uma coisa que pode ser a mesma coisa. Olha só, pode e não pode, né? Tudo na geologia é talvez, essa que é bom, né? Você pode falar que sim, pode falar que não. Brincadeira, pessoal. É o seguinte, quando a gente fala de fontes, a gente tem que pensar o seguinte, aqui está um esqueminha do Robb, né? Um livro famoso de geologia econômica, onde a gente vê vários locais favoráveis para formar fluidos conatos, fluidos metamórficos, fluidos magmáticos, né? Fluidos da água do mar, que vai ser água do mar evoluída, fluidos meteóricos, enfim, diversos cenários, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, que quando a gente fala de componentes, né, e componente significa fluido, o próprio fluido, metais e ligantes. Esses ligantes são cloreto e enxofre, principalmente, né? Eu posso ter um cenário, gente, onde eu tenho, basicamente, um caso de um pórfiro, ou muito semelhante a um pórfiro, ou a um skarn, por exemplo, né? Onde eu tenho a colocação de um corpo granítico, né? Nesse caso um pórfiro, que ele vai gerar fluidos, que ele vai conter metais, e muitas vezes vai ter enxofre também, tá? Então, todos os ingredientes estão ali, naquela intrusão granítica, naquela intrusão porfirítica, ok? Por um outro lado, eu posso ter esses elementos vindo de diferentes locais. Então, eu posso, por exemplo, ter um granito gerando fluido, mas ele vai passar e lixiviar a rocha máfica para pegar metal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai lixiviar sequências supracrustais para se enriquecer em salinidade, mas também em enxofre, em cloreto e enxofre. Tudo que eu preciso para formar depósitos de cobre e ouro. Estamos falando aqui de cobre e ouro, ok? Então, vamos lá brincar um pouco de Carajás, o que isso significa também. Primeira coisa, eu tenho que pensar, e semana que vem talvez isso faça mais sentido para vocês, que em Carajás, eu já falei um pouco, eu não posso colocar um modelo genético para os IOCG, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho que considerar o tempo, né? Então, eu tenho IOCG formando em 2.7, eu tenho IOCG formando em 2.5, eu tenho IOCG formando em 8.8. Então, os cenários não vão ser os mesmos, ok? Esse é um paper que está aceito agora, também que a gente submeteu na Precambrian Research, né, falando um pouco de dois cenários aqui. Eu nem me atrevo a juntar tudo num único paper, é muito difícil isso, né? Mas aquele cenário mais antigo, que vocês viram o manganês, que vocês vão ver o ferro, que vocês estão vendo sequências supracrustais, né? Então, aqui, eu não estou falando de IOCG, tá? Eu estou falando do ambiente mais antigo que me permite a formação de VHMS, por exemplo, tá? Não vamos focar muito aqui, ok? Mas quando a gente vai para 255, mais ou menos, especialmente na porção norte de Carajás, a gente tem, ou provavelmente tem, é isso o mestrado da Ariela, é isso o doutorado de uma outra doutoranda nossa, Poliana, lá da Unicamp, que estão vendo o seguinte, será que tem granito aqui para formar a mineralização? A gente tem uns corpinhos ali,
que são bem estranhos, que a gente está estudando qual é a possibilidade deles fornecerem fluidos para os depósitos de OCG. Então, tudo que eu for falar de fonte aqui é total especulação. Especulação não seria a palavra, né? Mas total coisas que a gente tem visto, que a gente acha, como idades, isótopos estáveis, isótopos radiogênicos, elementos traço. Então, tudo isso vai dando, ou seja, essas técnicas analíticas vão mostrando um caminho para a gente, falando, olha, talvez essa magnetita que formou aqui seja de um granito. Não, talvez isso seja da água do mar, ok? Nesse caso, esse paper aqui é basicamente focado em turmalina, tá? E ela mostrou que a gente tem gerações distintas de turmalina. Então, nesse cenário, eu estou falando o seguinte, olha, gente, um cenário possível é granito gerando fluido, traduzindo esse slide, ok? Um outro cenário possível, esse é um modelo recente que saiu na South America, na Journal of South American, do Noivaldo Teixeira. O Noivaldo já fala assim, não, granito de jeito nenhum. O que pode ser, então? Aquela litosfera mais espessa, onde eu tenho, provavelmente, momentos que eu tenho momentos de plumas, né? Plumas que trazem, muitas vezes, fluidos, né, para a superfície. Então, o Noivaldo já fala, não, olha, o manto aí talvez seja o cara principal que está gerando fluido. Especialmente qual manto? Esse aqui. De novo, chega aquele cara, o manto litosférico, subcontinental, metasomatizado. Esse cara tem uma assinatura geoquímica muito parecida com os VOCG. Outra possibilidade, então eu não estou batendo martelo aqui em nada, são todos modelos, ok? Aqui é uma possibilidade que eu estou colocando, né? Eu já falei disso com o Marco. Quem que se lembra desse modelinho aqui? 2, 3 semanas atrás, sei lá, professor Marco Delinardo falou dos migmatitos, do embasamento mesorquiano. Olha que interessante, os depósitos são todos mais jovens que 2.7. O Marco contou uma história 286. Quem estava aqui, lembra que eu interrompi o Marco e falei, Marco, o que você acha disso para a fertilidade de Carajás? Olha só, o que o Marco fala é o seguinte, eu tenho a colisão do Rio Maria com Carajás, isso não é cerveja, viu? É água. Embora quisesse que fosse queria que fosse uma cerveja agora. O Marco fala o seguinte, olha, eu tenho colagem do Rio Maria com Carajás, que nessa colagem eu posso metasomatizar o manto, né? E aí eu posso falar o seguinte, olha, qual é a probabilidade desse evento bem mais antigo que os depósitos ter fertilizado a crosta de Carajás? Foi isso que eu perguntei para ele naquele momento. Ele me respondeu, olha, é uma possibilidade. Então eu posso procurar também pensar se essas rochas e eventos mais antigos eles têm uma possibilidade de fertilidade para vir os depósitos depois. Lembrando que vai passar fluido nessas rochas, né? Beleza. Falei um pouco, aqui eu estou falando mais de fonte de metais do que de fonte de fluidos, né? Então, os fluidos eu coloquei ali 2 opções. Fontes de metais, né? Coloquei embasamento, numa crosta pré-fertilizada aí. Posso pensar também em quem? Quando a gente pega nas próprias rochas, né? As rochas de Carajás. O que Carajás tem muito, por exemplo? Por que a gente está falando que Carajás é um sistema mineral completo? Porque ela tem muitos dos ingredientes que eu tenho para formar um negócio tão eclético, assim, né? Polimetálico, com diferentes tipos e estilos de mineralização, tá? Então, eu tenho um magmatismo muito forte, um magmatismo basáltico, lá em 2,76, 2,75 bilhões de anos, né? E quando a gente olha o cobre, por exemplo, o cobre ele é muito mais presente nessas rochas máficas, até mais que às vezes ultramáficas, né? Mas é pouco presente nas rochas, em magmas, nesse caso, mais iolíticos, mais graníticos, ok? Então, um cara também que poderia ser a nossa fonte seriam os magmas ou as rochas basálticas, ser fonte de cobre, né? Assim como se cogita aqui no quadrilátero ferrífero falar, será que as rochas máficas, ultramáficas, que podem conter o ouro, ok? E depois isso ser reconcentrado? O que significa? Que eu vou ver mineralização de cobre em basalto? Não, significa só que isso, de novo, estava diluído ali por centenas de quilômetros e o fluido reagiu com essa rocha, lixiviando esses metais, ok?
Eu tenho complexos máficos, ultramáficos, tipo Luanga, que eu falei para vocês que o Suíta já estudou, né? Que são depósitos de níquel e cobalto. Alguém se lembra que lá atrás eu falei o seguinte, olha, os IOCG de Carajás, eles têm muito níquel e muito cobalto, né? Da onde vem esse níquel e cobalto? Olha aqui. Então, as rochas ultramáficas, ou os complexos máficos, ultramáficos, tipo Luanga, Vermelho, Onça-Puma, eles podem ser os responsáveis por essa assinatura com níquel e cobalto. Podem ser, ok? Isso é uma possibilidade muito grande. Assim como eu tenho lascas de Greenstone Belt ali do Rio Maria, próximo a Carajás, e esses fluidos podem ter interagido com elas, né? Então, veja como tudo isso é muito complexo para a gente remontar a história desse sistema mineral que é Carajás. Ok, mas ao mesmo tempo que o OCG tem níquel cobalto, olha como ele é bizarro. Ele tem elementos terras raras especialmente leves e urânio. Já essa assinatura, ela não pode ser de rochas máficas nem rochas ultramáficas. Essa assinatura, uma das possibilidades, além de rochas sedimentares, né, são as próprias rochas, olha o urânio aqui, né? São as próprias rochas graníticas, ou magmas mais ácidos. E aí eu pergunto, tem magma ácido, teve magmatismo ácido em Carajás? Pô, pra caramba. Então eu tenho rocha de embasamento, né? Várias granitóides, principalmente TTGs em Carajás, mas eu tenho outros eventos magmáticos aí que vão cortando a província, tá? Então, olha um outro elemento aqui do nosso sistema mineral que deixa Carajás, ou possibilita Carajás ser muito fértil nesse aspecto também, tá? Enfim, o enxofre, né? Da onde que vem o enxofre? E aí vai depender muito dos modelos que a gente vai adotando. Mas o que a gente viu recentemente, por exemplo, num parte do meu trabalho de doutorado, é que há essas mineralizações mais antigas, de 276, por exemplo, associados a sistemas exalativos tipo VMS, ok? E a gente viu que tem uma porção de sulfetos, e agora cada vez mais a gente vê isso, né? Especialmente naquelas sequências do supergrupo Itacaiunas, aqui. Eu respondo no final isso, então? Pessoal do... Eu perguntei, Raina, aqui. Você que sabe, pode ser no final. Tá bom. Ou agora também. Eu vou pegar no final, então, que também eu não devo estar muito longe do final. Eu prometi isso, que eu não ia falar 1h30 aqui, né? Ia tentar falar em torno de meia hora, 40 minutos, tá? Beleza. Então, eu tenho vários sulfetos aí que são disseminados ao longo de sequências sedimentares. Os IOCG, eles cortam isso aqui. Se eles cortam, os fluidos IOCG viram esses caras aqui. Viram essa geração de sulfeto associado a sequências vulcano-sedimentares de Carajás, tá? Então, isso é uma opção também. Uma boa opção para eu ter sulfeto, né? Isso aqui está ocorrendo em larga escala. De novo, imagina a quantidade de enxofre que eu não poderia ter nessas rochas, né? Não só isso, outra coisa que a gente se pergunta, tem um trabalho do professor Cabral, da UFMG, que eles também falam, olha, a gente viu evidência de evaporito em Carajás. Evaporito seria essencial, seria uma rocha muito interessante. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está ganhando enxofre, a gente está ganhando cloreto, salinidade. E salinidade a gente vai ver que é importantíssimo para transportar cobre, por exemplo. Beleza, estamos acabando o nosso caminho aqui, quase acabando a nossa palestra também, tá? Transporte e migração, então, como é que a gente transporta esses fluidos? Eita, toda hora eu fico dando um enter aqui, eu volto para o lugar errado. Primeira coisa, né, antes de entrar no que eu queria dizer, se eu voltar um pouco desse transporte aqui, eu consigo vincular ele com geodinâmica. Porque um dos motores para eu mover fluidos em larga escala é o motor tectônico, né? E aí a gente tem vários daqueles eventos que eu mostrei para vocês que podem mover fluido em larga escala. Só tectônico? Não, eu posso colocar magma aí também, um motor mais de calor, para eu transformar, para eu fazer com que esses fluidos se movimentem. Olha que legal como eu também tenho diferentes cenários aí.
tá? Mas olha que interessante, então, como é que eu vou transportar o cobre, transportar metais? Primeira coisa é o seguinte, os fluidos de Carajás, eles são extremamente oxidados, né? E a gente olha e fala assim, meu, como é que um fluido pode ser tão oxidado assim, tá? Olha, uma possibilidade é o que a professora Rosaline vai mostrar para vocês, os depósitos de ferro, né? Então, imagina, se eu pego, por exemplo, para quem já estudou depósitos de cobre sedimentar, tipo Zambian Copper Belt, Cooper Schiefer, a gente vai ver que tem rochas que a gente chama de red beds, né, que são essenciais para eu formar esses depósitos. Por quê? É quando o fluido reage com essa rocha, ele fica mais oxidado, né? E se ele fica mais oxidado, ele tem uma maior capacidade de reter enxofre nele, tá? Independente, nesse caso, eu não estou falando se o fluido é magmático e tal, estou falando que o quê? Eu já tinha essas rochas, essas formações ferríferas em Carajás, né? E provavelmente os fluidos interagiram com elas. Provavelmente não, a Rosaline vai mostrar que eles interagiram com essas rochas e formaram mineralizações hipogênicas também de minério de ferro, ok? Então, é interessante, eu estou mostrando as formações ferríferas porque elas são um elemento que fala assim, legal, isso pode ser uma evidência que eu transformei o fluido mais oxidado, e não necessariamente a fonte direta dele era tão oxidada assim. Então, a reação com as rochas regionais, ela vai transformando o fluido. Essa é a mensagem que eu quero passar com esse slide. Por um outro lado, a gente tem que pensar, legal, fluido surgiu, já lixiviou o metal, tal, mas assim, como é que eu transporto metais no fluido? Primeira coisa, quando a gente fala de cobre, salinidade, né? Salinidade e temperatura, tá? Então, uma coisa muito importante é a gente pensar, e aqui eu selecionei para vocês os elementos, né, que a gente mais tem nesses depósitos: cobre, ouro, ferro e elementos terras raras, tá? Então, vejam que os complexos cloretados, eles ocorrem quase em todos aí os elementos, exceto talvez nos elementos terras raras, que eles são muito mais transportados por complexos fluoretados. Agora, quando a gente vai em vários depósitos de ACG, sabe o que a gente vê lá na paragênese do minério? Fluorita, tá? Então, e quando a gente vê minerais hidrotermais, por química mineral, a gente vê um alto conteúdo de cloro e um alto conteúdo de flúor neles. Se a gente pega uma clorita, por exemplo, tá? A gente consegue ver isso. Uma biotita, a gente vê essa assinatura neles, ok? Então, a gente precisa de fluidos muito salinos, né? Para a gente transportar essa grande capacidade, essa grande quantidade de metais e variados, né? Então, é muito difícil também fazer uma modelagem, uma simulação, porque aqui eu botei os principais. Mas imagina se a gente bota níquel e cobalto aí, como é que fica essa história? Se você fala de níquel e cobalto para um petrólogo, ele vai até falar, não, esses elementos eles são imóveis, são compatíveis, não vão gostar de fase fluida, né? Mas a gente tem trabalhos, por exemplo, do professor César Ferreira Filho, da Maria Emília, acho que não, mas o César tenho certeza que tem, né, que já está mostrando que a gente tem mineralização de níquel em Carajás hidrotermal. Olha que interessante. Então, esses fluidos são uma coisa muito louco aí mesmo, em Carajás, ok? Além disso, né, esses fluidos estão interagindo com rochas, pegando sal, alta salinidade. O que eles precisam? Se eu não tiver estrutura, fluido vai migrar? Não tem como. Então, se eu olho no cinturão norte do cobre, onde eu tenho a mina do Salobo, no cinturão sul do cobre, onde eu tenho a mina do Sossego, ou aqui na zona central de Carajás, onde eu tenho o depósito de Garapé Bahia, todos eles têm grandes zonas de cisalhamento regional. E é onde se concentram esses depósitos minerais. É onde eu tenho a maior passagem de fluidos, né? Se a gente anda aqui nesses granitos, nesses granitóides, mesmo fora de depósito, a gente vê que fluido passou por ali. Como? Vê vários minerais hidrotermais no granito, né? Ele cisalhado, cheio de clorita, biotita, escapolita, né? Todos os minerais aí, muitas vezes hidratados, e no caso da escapolita, um mineral que estamos falando, olha, passou fluido com alta salinidade aqui, ok? Beleza, e por fim, estamos chegando ao final da nossa história, né? Preciso de armadilhas,
que muitas vezes vai estar relacionado a essa questão das estruturas, e preciso de um mecanismo de precipitação. No caso de armadilhas, tenho certeza que Sam poderia falar muito melhor que eu aqui sobre isso, sobre controle estrutural de depósitos minerais, né? O quadrilátero ferrífero, se a gente não pegar isso como base, a gente não consegue entender os depósitos aqui formados. Assim como o Carajás, eles são estruturalmente controlados, talvez um pouco mais simples do ponto de vista estrutural, porque a gente tem lentes maciças mesmo, não muitas vezes em loads, né? Então a gente tem lente maciça de minério, como é o caso do Salobo, como é o caso do Sossego, onde a gente tem brechas hidrotermais, né? Grandes zonas mineralizadas. Mas o que a gente tem que entender é que ao mesmo tempo que a gente está tendo momentos de transpressão, por exemplo, a gente pode ter aberturas de espaço. E essas aberturas, ou muitas das vezes, eu estou não nas estruturas principais regionais, mas nas secundárias, que é onde realmente tem abertura de espaço para eu precipitar mineralização, ok? E a gente tem vários modelinhos aqui. O Noivaldo também fez um modelo recente sobre essa questão das estruturas e da formação dessas mineralizações. E, por fim, eu tenho que ter alguma forma aí de precipitar. Tudo é questão de estabilidade e instabilidade. Então, o fluido está lá, tendo uma capacidade muito boa de transportar cobre, e ouro, e ferro, e elementos terras raras. Eu estou aqui colocando o caso do cobre, né? Ou seja, o mais simples para a gente ver, que é o que provavelmente vai acontecer com todo o resto. No caso do cobre, quando eu olho esses diagramas da solubilidade do cobre em fluido, né, eu vejo que, basicamente, para eu precipitar cobre, eu preciso redução da temperatura, redução, mais ou menos, embora a pressão não importe muito aqui, diminuição, perdão, aqui está errado, viu? Aumento do pH e diminuição da salinidade. Então, aqui é aumento de pH. Ok? Então, tudo isso faz com que eu tenha o quê? Queda na solubilidade do cobre no fluido. Ok. E como a gente vê isso, ou viu isso em Carajás? Uma coisa que é trabalho chato, mas necessário. Passei minha primeira iniciação científica vendo essas bolinhas aí, que são as inclusões fluidas, gente, né? Então, eu vou lá no veio de quartzo, por exemplo, a melhor coisa para eu ver, né? E começo a ver isso aqui, ó. Quem não está acostumado, isso são inclusões fluidas, né? É o aprisionamento do fluido hidrotermal ali num veio de quartzo, num defeito desse quartzo que aprisionou esse fluido. E aqui eu tenho uma fase gasosa, uma fase sólida ou não, às vezes eu posso ter ou não. Essa fase sólida é o quê? Muitas vezes NaCl, ou seja, está me indicando que era um fluido saturado aí em sal, ok? Mas beleza, se eu preciso de tudo aquilo, reduzir temperatura, né, às vezes aumentar pH, mas principalmente reduzir temperatura e diminuir salinidade, há um processo que para a gente é muito claro em Carajás. Se eu pegar qualquer depósito de todos que a gente já fez inclusões fluidas, a gente vai ver esse mesmo trend aqui, ó. Esse grupo com esse grupo, tá? O que eu estou vendo aqui? Um diagrama de temperatura por salinidade. Eu estou falando, gente, de salinidade de 40%, 45%, 50%. É uma verdadeira salmoura. Fazendo, de novo, um paralelo com o quadrilátero. Os fluidos que estão aqui, que estiveram aqui, né? Não estão mais. Eles têm salinidades muito baixas aí. Né? 5%, no máximo 10%. Quando eu estou falando de hipóforo e OCG, principalmente, eu estou falando de 40%, 45%, 50%. Agora, é interessante que eu sempre vejo também um segundo fluido aí. Né? Esse segundo fluido, ele é mais o quê? Diluído, mais com uma temperatura mais baixa. Tá? Então, a mistura de fluidos, que é um processo que vocês veem em geologia econômica, em Carajás parece ser o nosso principal processo para desequilibrar o cobre, para precipitar cobre. Então, a gente sempre vai ter esse fluido metalífero, que é importante, e um segundo fluido de mais baixa T, pouco salino, mais diluído, né? Então eu posso estar falando às vezes de um fluido magmático com fluido meteórico, por exemplo, tá? Mas isso é importante. Às vezes
Ah, é igual ao pórfiro. Não, nem sempre é. Pórfiro tem influência meteórica, claro, mas pórfiro a gente tem um processo que a gente vê lá que é o boiling. Aqui a gente não vê boiling, né? Então é diferente mesmo. E a salinidade aqui é algo que chama muita atenção. Estou finalizando mesmo agora, eu já respondo as perguntas, ok? De novo, eu acho que vocês não vão conseguir ver direito minha tabela aqui, minha não, né? Da Eliza Trumfel, que ela fez toda uma compilação de dados, olha a legenda aqui, né? Geocronológicos, basicamente com idades de mineralização, magmatismo, reativação de estruturas, né? Ou quando conseguiu datar isso, tá? E aí ela começou a compilar isso. Então, por que eu passei o trabalho dela? Porque é um trabalho mais atual que compilou todos os dados que a gente gerou na última década. E a gente, não estou falando eu sou novo ainda, viu? Mas professora Helena, professor Roberto Xavier, Carolina Moreto, né? E claro, eu também. Aí. Mas aí, e é claro, o pessoal da UFPA, agora o pessoal de Brasília tem trabalhado com isso, professora Rosaline, ou seja, tem muita gente que trabalhou ou trabalha em Carajás. Perdão que estão me ligando aqui. Que trabalhou ou trabalha em Carajás, né? Então, ela fez uma compilação. Acho válido vocês lerem isso, especialmente para a semana que vem. Por quê? Porque o que eu falei até agora, tudo isso que eu falei até agora, né? Saiu um fluido, pegou metal, pegou enxofre, passou pela rocha A, passou pela rocha B, teve a estrutura Y, precipitou na estrutura Z. Eu estou falando, levando em consideração, um evento mineralizante. O que acontece em Carajás? Que eu vou ter uma mineralização 1, sobreposta por uma mineralização 2, que tem uma mineralização 3 cortando ela. Exatamente isso que essa tabela quer dizer. Que eu tenho, pelo menos aí que a gente sabe hoje, 3 episódios de OCG, talvez 2, né? Mas a gente vai entrar na discussão disso nos próximos anos aí. E um VMS. Então, para concluir minha palestra, a gente precisa decifrar cada um desse evento. Então, não dá para jogar tudo no mesmo pacote, gente. Não dá para eu colocar coisa que tem 1 bilhão de anos de diferença, tá? É o que o pessoal tem visto aqui no quadrilátero. Tenho mineralização de 2,7, mas tenho também brasiliano. Não tem mais como negar o brasiliano no quadrilátero, né? Qual é a influência dele? Tá? Essas estruturas se sobrepõem. Então, o que a gente está vendo aqui, que eu coloquei que eles vão se sobrepondo, é tanto estrutura quanto alteração hidrotermal, quanto estilo de mineralização, por exemplo. Tá? E aí, semana que vem, eu vou mostrar para vocês o seguinte, gente. Olha, isso é o que a gente vê, por exemplo, em Carajás, e é o que eu vou mostrar aqui semana que vem. Esse é o trabalho da minha orientadora de doutorado, a professora Helena, onde, e depois a professora Carolina Moreto veio e datou isso. Então, a Helena veio, olha que interessante, a Helena, esqueci as referências aqui, nem citei as duas, né? Veio a Helena lá em 2008, 2007, e falou, olha, temos o corpo, isso é o depósito, a mina do Sossego hoje, né? Uma das maiores minas de cobre do Brasil. A Helena veio e falou o seguinte, olha, esse depósito Sossego, né? Não a Helena, mas os geólogos já conheciam que eu tinha o corpo Sossego e o corpo Sequeirinho aqui. A Helena veio brilhantemente e falou, olha, o corpo Sequeirinho tem uma alteração sódico-cálcica muito forte, com estruturas dúcteis, principalmente. Aí ela foi para o corpo Sossego e falou, olha, o corpo Sossego ele parece um pipe, cheio de brecha, não tem alteração sódico-cálcica bem desenvolvida, mas tem cloritização e alteração potássica. Isso eu estou falando de 2 quilômetros. Aí veio a Carolina Moreto e datou isso aqui. Que idade ela obteve? 2,7 para o Sequeirinho, 1,88 para o Sossego. Qual é o problema disso, além da escala em 2 quilômetros? Que às vezes eu vou lá no Sequeirinho e vejo o quê? Coisas do Sossego cortando o Sequeirinho. A figura que eu mostrei antes. Uma coisa em cima da outra. Então, a complexidade de Carajás está isso, está aqui, né? Entender o que é cada evento. Isso que a gente tem confrontado muito, né? Então, a gente vai para as técnicas analíticas, mas se a gente não tiver um bom controle de campo, falei muito isso para a Ariela quando a gente estava em campo, olha, se a gente não tiver controle do que a gente estava mostrando, depois o resultado não vai dar muito certo,
tá? Então, olha que interessante. Tudo isso que eu falei para vocês de sistema mineral, no fim, a gente tem que olhar esses sistemas minerais muito em cada evento que a gente está falando, em cada episódio aqui. 2.7, 2.5, 1.8, por exemplo. E aí a gente vai buscar por quem? Né? E talvez eu coloque um pouco disso na próxima apresentação. Tanto nos fingerprints, né, na nossa impressão digital, como é que esse OCG nasce, ou os cobre-ouro, ou os VMS, onde é que isso está impresso, mas também como é que eles andam, os footprints, as pegadas. Então, se eu estou vendo um áudio de alteração hidrotermal a 5 km do depósito de sossego, significa que fluido passou ali, mas significa que ele precipitou numa estrutura principal. Então, foi isso que eu fui mostrando para vocês. Sair lá do macro até chegar numa escala de depósito. E eu consigo ver tanto como ele nasce, como os resultados desse sistema mineral no seu entorno. E, claro, isso é importante para a gente, para quê? Porque se a gente não tivesse isso, seja principalmente os footprints, né, que vão de todas as escalas aqui, o fingerprint vai estar muito aqui, né? Como é que nasceu? Se era um magma, se era pluma, né, se era um magma granítico, perdão, se era pluma mantélica, se era água do mar, tá? Evoluída, mas os footprints já não. Eu vou conseguir pegar ele, inclusive, para eu observar ou para eu pensar em prospecção mineral. Se eu não tivesse footprints, né, sejam eles estruturais, né, eu posso pensar nisso em estruturas também, sejam eles de halos de alteração hidrotermal, sejam eles um footprint geofísico, tá? Eu não vou conseguir fazer minha prospecção e achar novos depósitos minerais desses. É isso que a Vale vem fazendo, é isso que a Vale vai continuar fazendo nessa região, porque a tendência é encontrar sempre mais depósitos, né? Sejam muitas vezes profundos. Mas isso, gente, que eu mostrei aqui, e eu finalizo minha apresentação aqui, nada mais é do que, se a gente vier para o quadrilátero e tentar pegar as mesmas coisas, a gente vai terminar uma apresentação aqui de 1h30, 2 horas, porque o quadrilátero, a gente tem muito mais informação geológica. Como vocês devem ter percebido, a gente mal tem uma coluna estratigráfica única no quadrilátero, em Carajás, né? E a gente está aqui com o ISAMO, que no ano retrasado, né, atualizou o mapa, a gente atualizou novos grupos e formações, ou seja, um conhecimento geológico muito mais avançado do que a gente tem em Carajás. Ok? Então, semana que vem, eu fiquei aqui em 50 minutos, foi até muito, perdão. Semana que vem eu vou tentar também falar em 30, 40 minutos sobre tudo isso que a gente falou. Agora eu vou mostrar a foto para vocês. Olha, o 1.8 é isso, o 2.7 é isso, o 2.5 é isso, os prováveis VMS são isso, os cobre-ouro associado a granito são isso. A gente vai conseguir ver isso, tá? E se eu conseguir, eu mostro também uma ou outra assinatura de isótopos estáveis, adiogênicos, química mineral. Beleza? Valeu demais, e eu vou agora finalizar minha apresentação, tá? E vou abrir a palavra aí para as perguntas. E vou... demais, Gustavo. Obrigadão, meu caro. Foi muito enriquecedor aí. Vou passar para as perguntas aqui. Acho que a Raina que fez, como no e-mail aqui da SEG, além dos depósitos de ouro e cobre, existe envolvimento de fluidos na formação de outros depósitos em Carajás? Se sim, acredita que a fonte de fluidos pode ser a mesma? Ou seja, uma mesma fonte gerando diferentes tipos de depósitos? Ou provável que sejam fontes diferentes? Então, Raina, legal a pergunta. É isso mesmo. Na real, é o seguinte, né? A única coisa que eu vou ter cautela aqui é falar o seguinte. Se eu vou ter que pegar um momento de novo, né? A professora Rosaline, provavelmente, olha eu dando um spoiler da palestra dela, né? Mas provavelmente ela vai mostrar as formações ferríferas que estão lá, foram precipitadas em 275, mas aí ela interpreta que a gente tem olha, é muito... Você lembra que eu falei do seu mestrado, inclusive a gente conversando, que você e o Isamo você e Isamo, o Hermínio, né? Os corpos maciços de hematita, né? Discordantes. Então, aquilo não é o itabirito de fato, né? Inclusive, eu cerrei suas amostras, coisa dura pra caramba. Então, assim, lá a Rosaline vai falar um pouco da mesma coisa. Fala, olha, beleza, lá são os jaspilitos, né? Não tão metamorfizados,
tal, mas você tem uns corpos discordantes, coisa com muita venulação também, de carbonato e tal. Ela interpreta que esses fluidos são de 188. E no 188, então, eu tenho provavelmente mineralização hipogênica no ferro, mas também tenho IOCG se formando ao mesmo tempo e cobre e ouro, né? E depósitos de cobre e ouro associados a granitos. E no 188, a gente tem muito granito em Carajás, que é o que a gente correlaciona com o resto do cráton, que se chama o Atumã, né, o magmatismo Atumã. Então é o seguinte, eles podem sim, e nesse caso eu te falei do 188, formar diferentes depósitos minerais, mas é o mesmo sistema mineral, esse é o conceito, né? O que provavelmente deve acontecer, no caso do cobre-ouro e do IOCG, são processos diferentes em escala muito de depósito mesmo, né? Agora, acontece que em 2.55 eu só tenho IOCG e em 2.7 eu só tenho IOCG. Não. Aí em 2.7 eu tenho um problema. A gente datou um depósito lá, que é o depósito Santa Lúcia, ele é tipicamente um depósito sem óxido de ferro. A gente datou a monazita, 2.7, a gente publicou agora na Minerário e tá uma discussão do caramba, porque o pessoal acha que não é, que a gente datou. Sabe o que acham? Que a gente pegou essa sobreposição de eventos e realmente não viu o que era de fato depósito. Então a gente deu o super azar de datar uma coisa mais antiga. Eu não sei se eu concordo, né? Mas eu acho que é um caminho também. Eu acho que não tem que estar fechado para essa possibilidade. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que o 188 é o mais clássico da gente pensar nisso, tá? Sim. E, Gustavo, sim, no caso, então, o sistema mineral provavelmente seja similar, né? E tenha acontecido ali na mesma idade. A fonte do fluido, você, assim, eu não sei se tem esses estudos em Carajás e etc. A fonte dos fluidos tem a informação, tem estudos falando se provavelmente é o mesmo fluido que formou esses diferentes tipos de depósito de mesma idade, ou pode ter sido fluidos diferentes? Tem sim. O que a gente... teve uma edição agora da Audiology Reviews de 50 anos, isso é uma porrada de trabalho lá, né? Trabalhos até que estavam encalhados, assim, que eram trabalhos muito legais, assim, né? E aí, tipo assim, saiu muito dado de isótopo, né? Isótopo estável, principalmente. Oxigênio, hidrogênio, carbono, enxofre, né? O componente magmático, a gente não consegue negar mais, seja ele em 2.7, em 2.5 ou em 188. A discussão agora eu, por exemplo, no meu paper da Economic, eu falei assim, olha, é granito. O Noivaldo fala, não, eu acho que é coisa mantérica, não é granito. O Fernandão da Vale também, que é um super geólogo lá, também fala, olha, eu não acho que os granitos sejam. Agora, de novo, tem que pegar cada episódio, né? O problema 2.7, semana que vem eu vou mostrar, o sossego, o depósito sossego, ele tem a mineralização em 2.71, até o intervalo em 2.68. A gente não tem, é muito engraçado, porque a gente tem a assinatura magmática, que pode ser reação com as rochas encaixantes, mas não tem o magma em 2.7. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com arqueano, porque a gente fala, não, 2.7 e 2.75 é a mesma coisa. Jamais. Está falando de 50 milhões de anos de diferença. Não é o mesmo evento. Eu vejo várias pessoas falando, não, é o evento de 275 a 268, a 270. Gente, que lugar? Vamos pegar os Andes hoje. Não existe, cara, nos últimos 50 milhões de anos, quantos episódios de pórfiro a gente não teve nos Andes? Né? Um sistema hidrotermal, se ele for pulsante, ele vai durar aí 5 milhões de anos. Né? Mas se eu pegar um sistema muito único, pequeno, é 1 milhão de anos no máximo. Né? Então, para a gente fica difícil às vezes. Esse é o problema de trabalhar com geocronologia, metalogênese e datação no arqueano. Às vezes o nosso erro é maior que o próprio intervalo. Né? Mas a questão é essa, de novo, a fonte magmática, hoje a gente já sabe que existe, independente do evento. Agora a gente quer correlacionar qual, onde. Né? O meu coorientador, o professor Roberto Xavier, por muitos anos ele falou, não tem magma, é água do mar evoluída. O problema é que a água do mar ali, ela
por exemplo, 2.7, você já não tem bacia ali. Acabou o Itacaiunas. 2.7 você está fechando, invertendo a bacia e já não tem mais água do mar ali. Então, assim, é complicado. O que eu falo hoje eu tento falar, beleza, qual evento você está falando? É o 2.5? Vamos lá no norte, vou mostrar também semana que vem. Se é o 2.5, a gente vai tratar de uma forma. Se é o 2.7, se é o 188, a relação com o magmatismo é a mais clara que a gente tem. O 188, hoje todo mundo fala, não, beleza, o 188 é granito, né? Ok? Beleza, Gustavo. Obrigada aí pela resposta. Imagina, o Flávio perguntou aqui, esse depósito ocorre no mesmo nível crustal, epitermais e mesotermais? Nossa, ótima pergunta, na verdade. É o seguinte, Flávio, também eles não ocorrem, né? É como eu disse agora há pouco, no antepenúltimo slide, e semana que vem eu vou falar um pouco disso, é exatamente isso, Flávio. Se você pega no mesmo depósito, a gente está falando da mina de Sossego, o corpo Sossego, ele é um, o corpo Sequeirinho é outro. Né? Antes eu achava que era só uma diferença pequena, mas não. O sequeirinho, ele é ductilmente deformado, né? Você vê milonito lá dentro. Quando você vai para o sossego, você não vê muita deformação dúctil e vê mais o quê? Abertura e preenchimento de espaço, né? Estruturas mais rúpteis. Isso acontece no alvo 118 também, que é um outro depósito paleoproterozoico, também é um depósito bem grande, não é mina hoje, mas tem mais de 100 milhões de toneladas. Olha que interessante, o alvo 118, ele não tem muito das estruturas dúcteis, e além disso, ele é o único IOCG em Carajás, ou o único até agora, né? O único que a gente conhece. E nisso a gente tem que entender que o pessoal da Vale conhece muito mais que a gente, né? O IOCG é o único que a gente tem reportado que o principal óxido de ferro não é a magnetita, é a hematita. O que significa que, além dele ter as estruturas mais rúpteis, no nível crustal mais raso, a hematita, eu não gosto muito de pegar modelos e tal, mas eu acho interessante, se a gente pega o modelo do Hitzmann lá para a IOCG, lá de 92, atualizado em 2000 e tal, o Hitzmann fala o quê? Olha, depósito profundo, zona com magnetita, depósito raso, hematita. E a gente chega no alvo 118, um depósito paleoproterozoico, rúptil, com hematita. Isso não é o que a gente encontra no arqueano. Então, o pessoal da Vale, inclusive, a gente brinca que eles datam mineralização no olho. Né? Começou a ver muita hematita, estrutura dúctil, alteração sódico-cálcica, arqueano, neo-arqueano. Começou a ver coisa muito rúptil, muito veio de quartzo, começou a ver muito veio de quartzo, veio de carbonato, não está vendo óxido de ferro, ou muito pouco, ou hematita, para o proterozoico. Né? Então, isso é algo que a gente já tem mais ou menos essas questões mais de olhar, né, descritivas, a gente tem mais um consenso. Né? O que a gente tem discutido agora são os modelos genéticos, que a gente, de novo, não pode botar todo mundo no mesmo pacote. Ok? Respondi sua pergunta? Ou tentei, pelo menos. Mais perguntas, pessoal? Eu tentei fazer algo Se bem... quiserem abrir o microfone também, né, Gustavo? Galera, abre o microfone aí, né? De gente de microfone fechado e câmera desligada, eu já estou bem acostumado nas aulas na semana, né? Então, assim, aqui no Estudantietro a gente pode ser mais informal. Então, assim, eu tentei fazer uma palestra, eu nunca tinha feito uma palestra assim, de Carajás, né? Sempre, se você pegar as minhas palestras, do Robertinho, da Lena, da Carol, são sempre muito parecidas. Essa eu falei, não, eu vou dar uma mudada aqui e falar um pouco de coisas mais globais, né? E aí tentar ir lá do global até o local. E aí já dei o pulo para vocês para a semana que vem, ok? Talvez vai ter mais a cara da mineralização que eu falei essa semana, das mineralizações. E aí, pessoal, alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Ó, Bom, traí a UFOP aqui.
Tô com o símbolo da Unicamp, desculpa. Não, eu tô representando aqui, eu acho. Você tem que mudar de lado, já passou da hora. Mas é isso aí, pessoal. Ariela, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dar uma zoada. Que eu só deixaram usar essa camisa porque ele é o palestrante hoje, senão... Foi mal. Foi correria o dia e fiquei com a mesma camisa aí, perdão. É a mesma de anteontem, né, Gustavo? Pô. Quarentena, né? Só você... Então tá bom, galera. Se ninguém tiver mais pergunta, a gente fica marcado para a semana que vem de novo, reencontro. E agradecer o Gustavo de novo. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado a presença de todos também. Eu tento mostrar mais fotos de mineral. Aliás, eu quase não mostrei fotos. Então, semana que vem a gente vai ver a zona mineralizada e nos depósitos. Valeu? Abração, pessoal. Bom final de semana. Valeu, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Parabéns pela iniciativa aí, gente. Valeu. Até mais.